Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje vamos iniciar a 41ª aula, como reduzir a potência ativa kWh. Pois bem, convém chamar aqui a atenção de vocês para dois fatos importantes, após a correção do fator de potência. Então, primeiro, a introdução de kVAR, ou seja, instalação de capacitores, não altera os quilowatts, certo? Não altera a potência ativa que a indústria, comércios e residências consomem, certo? Segundo, ao aumentar o fator de potência para 0,98, a potência aparente diminui. Então, pessoal, é o seguinte: hoje no Brasil aumenta o número de furtos de energia elétrica, ou seja, de gatos, que eles chamam, né? Eu tenho observado, até mesmo na minha cidade, existem várias pessoas que têm comércio, têm residência, que estão instalando capacitores para reduzir a potência ativa. Então, aqui eu já provei isso aqui através de matemática, lá na aula 39, quem quiser assistir minha aula 39, assiste, que quando se aplica capacitores, ele não diminui, ele não reduz a potência ativa, certo? Então, quando você instala capacitor na sua residência ou na indústria, a função do capacitor é corrigir o fator de potência, ou seja, quando ele eleva o fator potência próximo a 1, ele diminui o que? Ele diminui a potência aparente. Então, o capacitor ele não diminui a potência ativa, certo? Então, pessoal, hoje, para se economizar energia elétrica, os consumidores eles têm que estudar as três potências. Quais são elas? Potência ativa, a potência reativa e a potência aparente, certo? Se as pessoas não estudar a potência ativa, que esses três aqui, potência aparente e a potência reativa, jamais os consumidores irão consumir energia elétrica, irão economizar energia elétrica. Então, o estudo das potências é muito importante. Essas dicas que existem aí nas concessionárias não funcionam. Não adianta você ler essas dicas das concessionárias de energia. Jamais nenhuma concessionária do Brasil, nenhuma ministrará um curso como reduzir a potência ativa para os consumidores. Primeiro, nenhuma concessionária do Brasil ela educa os consumidores. Nenhuma, certo? Então, porque hoje as pessoas pagam energia muito caro, porque elas pagam energia, não pagam uma energia consciente, não sabem por que está consumindo aquela energia, certo? Então, aqui como reduzir a potência ativa? Aqui, ó, só existe dicas é a Light. Não existe dicas para economizar energia elétrica. Eu vou mostrar para vocês que não existe. Se existisse dicas para economizar energia elétrica, como as concessionárias, ela só dá dicas, ela não educa os consumidores, porque hoje o problema do Brasil é educação. Nem as concessionárias de energia, nem as empresas de saneamento básico, elas educam os consumidores. Então, jamais essas dicas economizam energia. Se dica economizasse energia, não existia furto de energia. A cada dia que passa no Brasil aumenta o número de furto de energia. Por quê? Porque quem é o único culpado disso? São as concessionárias. São as concessionárias de energia que são as únicas culpadas, porque elas não educam os consumidores. Apenas ela passa dicas, e dicas não economizam energia elétrica, certo? Aqui tá a dica, é a Light. A Light dá dica. Todas as concessionárias do Brasil dá dica. Eletropaulo, Semig. Isso não funciona, gente. Isso é besteira isso aí. Então, para vocês economizar energia, existe métodos para reduzir a potência ativa. Existem quantos métodos para economizar, reduzir a potência ativa? Existem 4 métodos para se reduzir a potência ativa.
Eu assisti vídeo aula no YouTube aí que tem milhões de visualização. Professor ministrando aula de corretor de fator de potência para reduzir os quilowatt-hora das residências, que isso não existe. Porque eu já acabei de provar aqui, não foi eu, a matemática, que quando se instala capacitores na residência, indústria ou comércio, ele diminui a potência aparente, não tem nada a ver com potência ativa, tá aqui, ó. E eleva o fator potência, só, as duas funções do capacitor é só essa. Ele não altera os quilowatt-horas, ele não altera a potência ativa. E as pessoas estão ministrando aula aí, corretor de fator de potência. Os comércios no Brasil estão lotados de capacitores. Eletricista não sabe fazer cálculo, instala 2, 3, 4 capacitores no comércio sem fazer cálculo. E aí, para reduzir o consumo quilowatt-hora, jamais capacitor reduz consumo quilowatt-hora. Então, pessoal, só existe 4 métodos para se economizar energia. Quais são eles? Existem 4 métodos. Quais são eles? Primeiro, diminuir o tempo de funcionamento dos aparelhos elétricos. Segundo, diminuir a potência dos aparelhos. Terceiro, correção do fator de potência. Quarto e último, dimensionar corretamente as instalações elétricas. Então, pessoal, o problema do Brasil e das concessionárias de energia elétrica é educação. Jamais as concessionárias de energia elétrica ministrará para os consumidores um curso como reduzir a potência ativa. Jamais uma empresa, uma concessionária de energia ministrará um curso desse aqui, ó, como reduzir a potência ativa. Primeiro que ele não tem interesse por isso, porque jamais ele vai ministrar um curso para os consumidores para reduzir a potência ativa. Se eles fizerem isso, eles vão ter perdas, eles vão ter o faturamento deles vão cair. Então ele não tem o mínimo interesse de ensinar para a população, educar os consumidores para diminuir a sua potência ativa. Eles dão dica, e dica não funciona. Eu vou mostrar agora para vocês as dicas da Light. Aqui é a Light, ó, que tem as dicas da Light de economia, ó. Tem dica para economizar consumo quilowatt-hora ar-condicionado, chuveiro elétrico, geladeira, lavar e passar, iluminação, bomba d'água, instalações elétricas. Então, pessoal, aqui nós temos quantas dicas? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, uma coisa que eu digo para vocês, dessas 7 dicas, que só se aproveita uma dessas 7, o resto é nota 0. Porque ar-condicionado, isso aqui, ele já vem logo aquele negócio, vede a janela, o ar-condicionado tem que ser calculado de acordo com a área metro quadrado. Isso aqui, gente, ó, essas dicas aqui para diminuir o consumo de ar-condicionado, chuveiro, geladeira, lavar e passar. Isso aqui não funciona. Iluminação, ó. Olha, já começa tudo errado. Pela iluminação, substituir lâmpadas incandescentes por fluorescentes. Isso aqui é o maior erro que já existiu no mundo. Não foi só no Brasil, no mundo. Isso aí já foi até comprovado cientificamente. Primeiro que a lâmpada fluorescente, ela transforma toda a energia elétrica. O fator potência dela é 100%. Nenhuma lâmpada até hoje atingiu o fator 100%. A fluorescente tem o fator potência inferior a 100%. Então, como é que ele diz que é para substituir lâmpada incandescente por fluorescente? Inclusive, essas incandescentes já foram até banidas. Mas os cientistas fizeram um estudo agora que ela deu a volta por cima, certo? Elas foram a única lâmpada que deram a volta por cima. Então, isso aqui é uma coisa mais ignorante que existe no mundo. Isso aqui eu nem leio isso aqui. Porque você hoje, se você for comparar a lâmpada fluorescente de 40 com a lâmpada incandescente de 40, a lâmpada de 40 incandescente, ela consome menos energia do que uma lâmpada fluorescente de 40, de potências iguais. Poucas pessoas sabem disso. É só você fazer os cálculos, porque o fator potência da lâmpada incandescente é 100%. Então isso aqui, dica, isso aqui não funciona, isso aqui é besteira, isso aqui nunca funcionou no Brasil. Se isso aqui funcionasse, dica de como economizar energia no Brasil, não existia furto. Hoje, todos os dias sai nos jornais furto de energia, gato, todos os dias no Brasil, e é no país inteiro.
Então, pessoal, isso aqui não funciona. Ó, bomba d'água, isso aqui, ó. Outra coisa que não funciona no Brasil. Evite ligar a bomba várias vezes, elimine vazamento, regule o tempo das válvulas da descarga, verifique o funcionamento da boia. Então, ó, Brasil, o sistema de saneamento básico do Brasil funciona completamente errado. É proibido se a operação diária de um posto artesiano para abastecer uma comunidade é inferior a 20 horas. Posto artesiano no Brasil funciona 24 horas e é proibido. Então isso aqui já está errado, ó. Essas dicas aqui não funcionam, nunca funcionou. Isso aqui não funciona, essas dicas. A única dica que ainda funciona dessas 7 dicas aqui, só tem uma que funciona, essa aqui, ó. Só, instalações elétricas. Ele elimina emendas mal feitas. Isso aqui é umas dicas que ainda passa. Só existe uma dica. Essas instalações elétricas aqui, a única que passa dessas 7 dicas, a única que passa aqui é instalações elétricas. Primeiro, você tem que eliminar as emendas dos fios, porque emenda ela apresenta um ponto quente chamado efeito Joule, e naquele ponto quente você vai pagar consumo. Então, as instalações elétricas é a única que ainda passa, que você tem que dimensionar os fios, você tem que dimensionar os fios, os cabos, tem que dimensionar os disjuntores, certo? Quadro geral de distribuição. Então isso aqui que é o único que ainda passa, só isso aqui só. O resto aí é para mim é nota 0. Essa dica aqui de ar condicionado para mim eu nem esse aqui eu nem leio. Chuveiro também não, geladeira nada, lavar, passar também nem leio isso aqui. Iluminação pior. Bomba d'água, isso aqui nunca funcionou no Brasil. Essa bomba no Brasil aqui funciona 24 horas e é proibido. Isso aí tá lá no artigo Declaração Universal da Água, dos Direitos da Água, que a água deve ser racionalizada. A água tem que ser manipulada com racionalidade. No Brasil isso não existe. Eles colocam aqui bomba, isso aqui, dica, isso aqui não funciona. Nunca funcionou no Brasil. Então, pessoal, essas dicas, já sabe que isso aqui não economiza energia. Não perca o tempo de vocês lendo essas dicas de concessionária de energia elétrica no Brasil, que isso não funciona. Isso é perder tempo. Então, pessoal, olha, só existe 4 métodos para vocês economizar energia. Já mostrei aqui para vocês. Então, vocês têm que estudar o que é. Vocês têm que estudar potência ativa, certo? Olha, eu vou mostrar aqui para vocês a fórmula matemática do consumo quilowatt-hora da potência ativa. Quilowatt-hora que é igual a potência vezes o tempo vezes dia dividido por 1000. Então, o que é a potência ativa? O que é a potência ativa? É o produto da potência vezes o tempo em que o aparelho fica ligado. É a potência vezes o tempo em que o aparelho fica ligado. Se você diminuir o tempo, você vai diminuir o consumo quilowatt-hora. Se você diminuir a potência, vai diminuir o consumo quilowatt-hora. Então, pessoal, eu aprendi aqui 3 exemplos para provar para vocês que a matemática não mente, mente quem faz mau uso dela. Ó. Exemplo, uma lâmpada de 40. Eu aqui não especifiquei uma lâmpada, para mim não me interessa se é fluorescente ou incandescente, porque aqui eu não estou dando aula de eficiência energética, eu estou dando aula de potência ativa. Então, uma lâmpada de 40, 220, fica ligado 6 horas por dia durante 30 dias. Qual é o consumo quilowatt-hora mês? Está aqui, ó, 7,2 kWh. Então, vamos agora, vamos diminuir a potência para metade. O que vai acontecer? Caiu para metade, pessoal, ó. Então, se você diminuir o tempo, você diminui o consumo. Tá aqui a matemática mostrando. Então, uma lâmpada de 20, diminuir a potência, era 40, agora é 20. Fica ligado 6 horas por dia durante 30 dias. Qual é o consumo quilowatt-hora mês? Está aqui, ó, 3,6. Agora, aqui eu mostrei para vocês que se reduzindo a metade da potência, diminui a metade do consumo quilowatt-hora mês. Agora vamos pro tempo. Vamos diminuir o tempo da lâmpada de funcionamento. Também a mesma coisa. Uma lâmpada de 20 fica ligado 5 horas por dia durante 30 dias. Qual é o consumo quilowatt-hora mês? Tá aqui, ó, 3 kWh mês. Então, pessoal, se você diminuir o tempo de funcionamento dos aparelhos, se diminui o consumo quilowatt-hora mês. Se você diminuir a potência dos aparelhos, também diminui o consumo quilowatt-hora mês. Então, como eu já mostrei aqui para vocês, só existem 4 métodos para se economizar energia elétrica. Quais são eles? São, primeiro, diminuir o tempo de funcionamento dos aparelhos elétricos.
diminuir a potência dos aparelhos elétricos. Terceiro, correção do fator de potência. Quarto, dimensionar corretamente as instalações elétricas. Então está aqui o problema do Brasil e das concessionárias de energia elétrica é educação. Jamais as concessionárias de energia elétrica ministrará para os consumidores um curso como reduzir a potência ativa. Primeiro que não tem interesse de ministrar curso para os consumidores para reduzir a potência ativa, porque eles vão ter perdas no faturamento, dinheiro, certo? Então eles não têm interesse de passar isso para vocês. Então eu estou passando isso aqui para vocês terem uma conscientização, certo? Então as pessoas estão instalando capacitores nas residências, comércio, para diminuir a potência ativa, que capacitor não diminui potência ativa, pessoal, diminui a potência aparente. Tá aqui, ó, você assiste lá a minha aula lá, a 39, certo? E eu expliquei lá como corrigir o fator de potência, certo? Então, pessoal, vou mostrar mais uma vez aqui para vocês que dica das concessionárias não funciona, certo? Tá aqui, ó, nós temos 7 dicas aqui da Light, concessionária de energia do Rio. Então esqueça essas dicas aqui, que isso aqui vocês não vão economizar energia com isso aqui não. Então dessas 7 dicas aqui, o único que vocês devem obedecer só esse aqui, ó, instalações elétricas, só. Esse resto aqui para mim é nota 0, eu dou nota 0. Ar condicionado, chuveiro elétrico, geladeira, lá vai passar iluminação, bomba, que é nota 0 que eu dou. A única que vocês têm que respeitar é só essa aqui, instalações elétricas, certo? Só esse último, só um item, certo? Inclusive eu tive consultando na internet aí sobre dicas de economizar energia. Já teve até 53 dicas para se economizar energia. Gente, isso não existe. Existem instituições aí que diz que existe 10, 20, 25, 30, 35. Chegou até 53 dicas para se economizar energia. Isso não existe. Dica não economiza energia. Só existem métodos. Quais são eles? Só existem 4 métodos para se economizar energia elétrica. Quais são eles? São diminuir o tempo de funcionamento do aparelho, diminuir a potência do aparelho, correção do fator de potência, dimensionar corretamente as instalações. Só existe 4 métodos. Só existem esses 4 métodos. E pronto, só esses 4. Ok? Então, pessoal, vocês estudam, para vocês fazerem esses cálculos, vocês estudam o que? Você estuda a potência ativa aqui, ó. O que é potência ativa? É a potência consumida em determinado tempo, que é medida em kW. Estude potência aparente. Nós compramos potência aparente e transformamos para potência ativa. Isso eu já expliquei nas aulas anteriores. Então, é a soma das potências ativa e reativa, ok? E que é potência reativa? É utilizada basicamente para carga nos capacitores para produção de campos magnéticos nas bobinas, nos motores e transformadores, ok? Então, pessoal, tá aqui. Eu estou encerrando aqui a aula. Então, obrigado aí pela participação de vocês, certo? Dê um gostei e até a próxima, ok?